Você já parou para pensar em como o mundo começou? Não tô falando do Big Bang ou da evolução das espécies. Eu tô falando de uma história muito mais antiga, visceral e, sinceramente, um pouco assustadora. Imaginem um amor tão poderoso que foi capaz de criar ilhas, oceanos e deuses, mas, ao mesmo tempo, um amor tão trágico que acabou inventando a própria morte. Hoje, nós vamos mergulhar nas raízes mais profundas do Japão. Vamos falar sobre Izanagi e Izanami, o casal primordial do shintoísmo. E se você acha que mitologia é só gente de toga jogando raio, se prepara, porque essa história tem lanças de joias, rituais que deram errado, descidas ao submundo e uma promessa final que define a vida humana até hoje. Se você curte mitologia, história e aquelas lendas que explicam por que o mundo é do jeito que é, fica comigo até o final, porque a origem do País do Sol Nascente começa, ironicamente, na mais profunda escuridão. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos desvendar o mito da criação do Japão, baseados nos textos sagrados do Kojiki e do Nihon Shoki. Já vai deixando o like, porque a história de hoje é épica. Tudo começa num tempo em que o céu e a terra ainda não estavam separados. Era tudo uma massa caótica, uma sopa primordial, como o óleo flutuando na água. Nesse vazio surgiram as primeiras divindades, mas elas ficavam escondidas, até que finalmente surge o casal que mudaria tudo. Izanagi, aquele que convida, representando o aspecto masculino e o céu, e Izanami, aquela que convida, representando o feminino e a terra. Os deuses mais antigos deram a eles uma missão clara: desçam lá e solidifiquem essa terra flutuante. E para isso deram a eles uma ferramenta incrível, a Ame-no-Nuboko, ou a lança celestial de joias. Imaginem a cena. Izanagi e Izanami estão parados na Ame-no-Ukiashi, a ponte flutuante do céu. Eles olham para baixo, para aquele oceano oleoso e caótico. Izanagi mergulha a lança na água e começa a agitar. O som devia ser ensurdecedor. Quando ele levanta a lança, as gotas de água salgada que caem da ponta não voltam para o mar. Elas se solidificam no ar e formam a primeira terra firme, a ilha de Onogoro, a ilha autocoagulante. Eles descem para essa ilha e decidem que ali seria o lar deles. Eles erguem um pilar sagrado, o Ame-no-Miyashira, e constroem um palácio. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes e complicadas. Eles percebem que seus corpos são diferentes e complementares. Izanagi pergunta: como é o seu corpo? Izanami responde que há uma parte que não cresceu, e Izanagi diz que nele há uma parte que cresceu demais. A união parecia óbvia. Eles decidem realizar o primeiro casamento da história para procriar e encher a terra. O ritual era simples. Eles deveriam andar em círculos ao redor do pilar sagrado em direções opostas. Quando se encontrassem, deveriam trocar elogios e consumar a união. Eles começam a andar. Quando se encontram, Izanami, tomada pela emoção, fala primeiro: "Ah, que homem formoso!" Izanagi responde: "Ah, que mulher formosa!" Parece fofo, né? Mas Izanagi franze a testa e diz: "Eu sou o homem. Eu deveria ter falado primeiro. Isso não foi bom." Mesmo assim, eles seguem em frente. Mas a intuição de Izanagi estava certa. O filho que nasce dessa união não é um deus forte ou uma ilha majestosa. Nasce Hiruko, a criança sanguessuga. O texto diz que ele era deformado, sem ossos, incapaz de ficar de pé mesmo aos 3 anos de idade. É um momento triste. Eles colocam o bebê num barco de juncos e o deixam à deriva no mar. O segundo filho, a ilha de Awa-shima, também não sai como esperado. Desesperados, eles sobem de volta ao céu para perguntar aos deuses primordiais: onde nós derramos? A resposta dos oráculos foi direta e reflete a visão da sociedade antiga. A mulher falou primeiro: voltem e façam direito. Eles descem novamente, refazem o ritual,
Dessa vez, Izanagi fala primeiro, e agora sim a mágica acontece. Dessa união correta nasce o Japão. Eles dão à luz as 8 grandes ilhas, Awaji, Shikoku, Kyushu, Honshu. O arquipélago começa a tomar forma. Depois das ilhas, eles começam a gerar os kami, os deuses que habitariam a natureza. Nasce o deus do mar, o deus das montanhas, o deus das árvores, o deus do vento. Tudo estava indo perfeitamente bem. O mundo estava vibrante, cheio de vida e divindade. Mas a felicidade durou pouco. Izanami estava prestes a dar à luz seu último filho, Kagutsuchi, o deus do fogo. Pensem comigo, dar à luz ao fogo. O nascimento de Kagutsuchi foi brutal. As chamas queimaram Izanami por dentro. Ela adoeceu gravemente. E aqui temos uma imagem visceral do mito. Mesmo enquanto morria, do vômito dela nasciam deuses dos metais, da urina nasciam deuses da água e do barro. A vida continuava surgindo, mesmo na morte. Mas Izanami não resistiu. A mãe da criação morreu e partiu para Yomi no Kuni, a terra dos mortos. Izanagi ficou devastado. O luto dele se transformou em fúria. Ele olhou para o filho recém-nascido, o deus do fogo que matou sua amada, e sacou sua espada, a Ameno Ohabari. Ele decapitou o próprio filho. E do sangue que espirrou da espada, nasceram mais deuses, divindades guerreiras. A criação continuava, mas agora manchada de sangue e luto. Izanagi não aceitava o fim. Ele decidiu fazer o impossível, ir até o Yomi, o mundo dos mortos, para buscar sua esposa de volta. Ele desce até a escuridão. Chegando aos portões do submundo, ele chama por ela. Minha amada, o país que estávamos criando ainda não está pronto. Volte comigo. A voz de Izanami responde das sombras. Ela diz que quer voltar, mas que há um problema terrível. Ela já havia comido o alimento do Yomi. Quem come a comida dos mortos pertence aos mortos. Mas ela diz, vou tentar negociar com os deuses do submundo. Mas prometo uma coisa, não olhe para mim enquanto eu estiver lá dentro. Izanagi promete. E ele espera. Espera muito. A impaciência começa a consumi-lo. Ele quebra um dente do seu pente de madeira, acende uma pequena chama para iluminar a escuridão e entra. E o que ele vê é o pesadelo de qualquer um. Ele encontra Izanami, mas ela não é mais a deusa bela que ele amava. O corpo dela estava em decomposição, inchado, cheio de vermes. E em volta do corpo dela, 8 demônios do trovão estavam agarrados, rugindo. Izanagi grita de horror e foge. Izanami, humilhada por ter sido vista naquele estado, grita, você me envergonhou. E a tristeza dela vira ódio puro. Ela envia as Yomotsu Shikomi, as mulheres feias do submundo, para caçá-lo. Começa uma perseguição alucinante. Izanagi corre em direção à saída. Enquanto corre, ele usa seus acessórios mágicos para atrasar os monstros. Ele joga seu cocar, que vira uvas. As bruxas param para comer. Ele joga o pente, que vira brotos de bambu. Elas param para comer de novo. Mas Izanami não desiste. Ela mesma, agora um demônio de putrefação, começa a persegui-lo com um exército de guerreiros do trovão. Izanagi finalmente alcança a saída do Yomi, a ladeira de Yomotsu Hirasaka. Ele encontra 3 pêssegos e os atira contra os perseguidores, que recuam. É por isso que pêssegos são considerados sagrados e protetores no Japão. Finalmente, ele sai para a luz do dia e rapidamente empurra uma rocha gigantesca, a Tigaeshi no Hokami, para fechar a entrada da caverna. Ali, separados por essa pedra imensa, o casal tem sua conversa final. E é aqui que se define o destino da humanidade. Izanami faz sua ameaça final. A voz dela ecoa através da rocha. Meu amado marido, se você fizer isso, se você me abandonar aqui, eu estrangularei 1000 pessoas do seu povo todos os dias. É uma maldição terrível, a origem da mortalidade humana. Mas Izanagi, agora resignado com seu papel de criador e protetor da vida, responde com firmeza. Minha amada esposa, se você fizer isso, eu construirei 1500 cabanas de parto todos os dias. E assim foi selado o destino da humanidade. Por causa dessa briga de casal cósmica, todos nós morremos.
Mas por causa da promessa de Izanagi, a vida sempre vence a morte em número. Nascem mais pessoas do que morrem. A vida continua. Izanagi declara o divórcio ali mesmo. E Izanami se torna a grande deusa do submundo, a rainha da morte. Izanagi estava exausto, ele tinha acabado de sair do lugar mais impuro do universo. Ele se sentia sujo, contaminado pela morte. Ele vai até a foz de um rio em Awagihara para se lavar. Esse momento é crucial, é a origem do misogi, o ritual de purificação shintoísta que se faz com água até hoje. Enquanto ele tira as roupas e entra na água, mais deuses nascem de cada peça que cai no chão. Mas o clímax acontece quando ele lava o rosto. Ao lavar o olho esquerdo, nasce a Materaço Omikami, a deusa do sol, a divindade mais importante de todo o panteão japonês. Ela brilha tanto que ilumina o céu e a terra. Ao lavar o olho direito, nasce Tsukuyomi no Mikoto, o deus da lua, governante da noite e das marés. E, finalmente, ao lavar o nariz, nasce Susanoo no Mikoto, o impetuoso deus das tempestades e do mar. Izanagi olha para esses 3 filhos, a tríade preciosa, e diz: Eu gerei muitos filhos, mas esses 3 são os mais nobres de todos. Ele divide o mundo entre eles. Amaterasu ganha o céu, Tsukuyomi ganha a noite e Susanoo ganha os oceanos. E com isso, a missão de Izanagi estava cumprida. Ele se retira para descansar, deixando o mundo nas mãos e nas brigas futuras de seus filhos. Essa história não é apenas um conto de fadas antigo. Ela é a base da identidade japonesa. A família imperial do Japão traça sua linhagem diretamente de Amaterasu, a filha que nasceu do olho esquerdo de Izanagi. É por isso que o Japão é chamado de Terra do Sol Nascente. Cada vez que alguém no Japão lava as mãos e a boca antes de entrar num santuário, está repetindo o gesto de Izanagi se limpando no rio. Cada vez que celebram um casamento, lembram da união e dos erros do casal primordial. A história de Izanagi e Izanami nos ensina sobre a dualidade da existência. O masculino e o feminino, a vida e a morte, a criação e a destruição. Eles nos mostram que o mundo não nasceu perfeito. Ele nasceu do caos, da tentativa, do erro e, acima de tudo, de emoções intensas. E aí, o que você achou dessa novela divina? Quem você acha que estava certo na briga final? Izanami, que foi abandonada, ou Izanagi, que fugiu do horror? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu mergulhar na mitologia japonesa comigo, não esquece de esmagar o botão do like e se inscrever no canal. Tem muito mais histórias incríveis vindo por aí. Inclusive, a gente precisa falar sobre as confusões que o Susanoo vai aprontar depois disso. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima!